O objetivo dele é oferecer essa fotografia geral sobre o nosso empreendimento, sobre a nossa iniciativa, o nosso ponto de cultura. E para ter essa visualização, como a gente está falando, visualizar esse primeiro passo fundamental da rede, visibilizar o passo fundamental da gente agregar cada vez mais o valor social aos nossos trabalhos, isso passa por alguns elementos que a gente vai conversar um por um. Primeiro é o valor, ou seja, a proposta de valor. O que está arraigado ao meu trabalho em termos de conceito? Por exemplo, uma proposta de valor possível seria resguardar o patrimônio natural de Mato Grosso, uma determinada cidade de Mato Grosso. Uma outra proposta de valor, por exemplo, de um empreendimento que trabalha aluguel de bicicletas na orla do Rio de Janeiro. Poderia ser São Paulo, tem da parceria com o Itaú, né? Por exemplo, possibilitar, facilitar a mobilidade urbana, turística, pela orla do Rio de Janeiro. São aquelas motivações do meu trabalho, são aqueles conceitos que estão por trás do meu trabalho. Por exemplo, o que aconteceu muito lá em São Luís, a preservação do Capuriá, o que aconteceu muito na discussão lá em Manaus, a preservação e promoção do tambor de crioula, do sotaque X. Então são esses elementos que estão por trás do meu trabalho, são meus grandes objetivos, digamos assim, do meu trabalho. É a minha proposta de valor que a gente chama. E esse é o primeiro elemento fundamental de como a gente vai trabalhar o Canvas. Depois a gente vai falar quais são os nossos clientes. Clientes a gente tem que entender de uma maneira geral. Cliente não é só quem compra o meu produto, mas clientes são aqueles indivíduos que vão, de certa forma, serem consumidores ou participantes do meu processo. Então, por exemplo, um cliente, se eu faço um siriri com criança, são as crianças. São crianças de X anos a X anos, daquela cidade ou daquelas cidades. São os meus clientes, são o meu público atendido pelo meu trabalho. Depois eu vou trabalhar com os meus canais. Quais são os meus canais de comunicação com aquelas crianças? Eu trabalho com a rádio comunitária local, eu trabalho com um jornal local, eu trabalho no boca a boca junto com as famílias dessas crianças numa associação de pais e mestres da escola. Quais são os meus canais de comunicação? Como eu faço a minha proposta de valor chegar no público que eu quero atender? Minha peça de teatro, como eu comunico ela, como eu divulgo ela, são os canais que eu utilizo. Depois a gente vai trabalhar o relacionamento. Quais são os valores principais do meu relacionamento, por exemplo, com as crianças? Eu tenho que trabalhar a pontualidade, eu tenho que trabalhar a disciplina. Quais são esses valores principais da minha relação com cada um daqueles meus clientes, cada um daqueles meus públicos? Depois eu vou trabalhar as atividades. Quais são as minhas atividades principais? Ofereço oficina disso, disso. Tenho apresentação cultural dessa forma, desenvolvo esse trabalho de pesquisa. Quais são as atividades que eu desenvolvo? Recursos. Quais são os insumos, os recursos que eu preciso para desenvolver essas atividades? Vou desenvolver uma oficina? Quais são os recursos que eu preciso? Preciso de equipamento? Preciso de um facilitador? Não precisa ser tão bonito quanto eu, mas eu preciso de um facilitador. Eu preciso de material humano, preciso de material, por exemplo, as cartolinas, as canetinhas. Quais são esses elementos que eu preciso para desenvolvimento daquelas atividades? Parcerias. Quais são os parceiros? E muitas vezes o parceiro vai ser exatamente esse elo-chave entre o meu recurso e minha atividade. Quais são os parceiros que me ajudam a mobilizar os recursos que eu preciso para realizar as atividades que eu preciso? Agora a parte mais chata, digamos assim, do Canvas. Quais são os meus custos? Onde eu tenho gasto financeiro, principalmente? Por exemplo, não tenho um espaço próprio, tenho que locar um espaço próprio, aquilo não advém de uma parceria, eu gasto dinheiro com isso, é um custo meu. Quais são os principais elementos que estão na minha folha de custos? Para quando eu escrevo um projeto vai estar no meu orçamento. É pagamento de pessoal? Muitas vezes é. Então quais são esses elementos que vão custar financeiramente para o exercício do meu trabalho? E quais são as receitas? Da onde eu recebo esse recurso? Tem um convênio de pontos de cultura do Ministério da Cultura. Legal, isso é um ponto. Tem outros pontos. Eu, por exemplo, faço um artesanato que eu posso vender e da comercialização eu recebo receita. Eu faço, por exemplo, as aulas de computação que, por mais que eu cobre um valor simbólico, um valor social, é uma fonte de receita.
Então é basicamente como são as minhas fontes de entrada de capital financeiro. Esses últimos 2 pontos são os únicos que vão tratar especificamente de capital financeiro. E o legal é que tudo isso ele vem dentro de um desenho. E tudo isso está conectado, né, exatamente para a gente conseguir fazer esse desenho do Canvas. E o Canvas é um desenho. É um desenho que, inclusive, está um pouco relacionado com como é que o nosso cérebro pensa. Então, do lado direito, a gente tem esses elementos, digamos, mais afetivos, que é a minha proposta de cliente, meu conceito, meu objetivo principal de trabalho. Desse lado, eu tenho o meu cliente ou meu público-alvo daquela ação, sendo que eu posso ter diferentes propostas de valores de diferentes clientes. Por exemplo, o que a gente observou lá em Manaus? Tinha um grupo de tambor de crioula que eles desenvolviam várias atividades. Uma delas era uma atividade com as crianças. Essa atividade com as crianças tinha uma proposta de valor bem específica, que era, por exemplo, passar para as novas gerações o cacuriá, o tambor de crioula. Então, uma proposta de valor seria, por exemplo, específica para essas crianças, seria o passar a tradição do tambor de crioula do sotaque X. Para esse proposta de valor específica, tinha um cliente específico, ou um público específico, que eram exatamente as crianças. Elas trabalhavam basicamente com 9 a 16 anos da cidade de Manaus, que é onde eles trabalhavam. E aí você pode ter uma outra proposta de valor, que, por exemplo, são oficinas de tambor de crioula para adultos, ou oficinas de tambor de crioula para adolescentes e adultos. Então, no mesmo empreendimento, você pode ter várias propostas de valores que vão articular diferentes clientes. O relacionamento, quais são os meus valores principais para eu me relacionar? Por exemplo, com criança, um valor fundamental é a questão da disciplina, ou seja, a minha relação com eles ajudar a construção da disciplina. Agora, com, por exemplo, não sei, um possível outro oficineiro, ou, por exemplo, o governo pode ser um cliente se eu faço muitas apresentações que o governo consome, a minha relação principal com eles vai ser a questão da qualidade, ou seja, um acabamento estético bem feito. Canais, quais são os canais de comunicação que eu utilizo exatamente para acessar o meu público-alvo? Do lado esquerdo tem as questões mais físicas, as questões mais, digamos, objetivas. As minhas atividades-chave que eu desenvolvo, os recursos que eu preciso para essas atividades e como é que as parcerias me ajudam exatamente a criar esse elo entre os recursos que eu preciso e as atividades que eu desenvolvo. Na parte de baixo tem essa questão exatamente dos custos, onde eu estou gastando meu recurso financeiro que eu recebo, do convênio e das outras fontes. E que fontes são essas? Eu crio oficinas que são pagas, mas que sejam um valor social, elas são remuneradas. Isso faz parte da minha receita. É dinheiro entrando, dinheiro saindo. Tão simples quanto isso. E a partir desse desenhozinho, eu quero que a gente visibilize e construa 8 modelos dos pontos de cultura que aqui estão representados.